Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula da disciplina de Evolução do Pensamento Econômico. Nós estamos aqui explorando as ideias fundamentais do pensamento econômico marxiano. Estamos aqui explorando, sobretudo, o início aqui do Capital, e eu estou aproveitando para fazer algumas considerações mais gerais sobre a teoria do autor, né? Então, na aula anterior, nós introduzimos aqui para vocês uma peça central dentro desse raciocínio, desse esforço, na verdade, de análise que está fazendo o Marx, que é exatamente o conceito de mercadoria. A ideia de que o Marx parte daquilo que há de mais geral, aquilo que está por toda parte, que, na verdade, caracteriza o mundo capitalista como, na verdade, o mundo das mercadorias, né? O mundo em que a riqueza é constituída como uma imensa coleção de mercadorias, como ele enuncia já no primeiro parágrafo do Capital. O entendimento da mercadoria, da sua existência concreta, da sua existência mais evidente, que é, digamos assim, a sua existência aparente, né? Junto com a sua dimensão, vamos dizer, abstrata, social ou fantasmagórica, ou poderíamos dizer sua essência, representa aí o ponto de partida para o entendimento da sociedade do capital e, portanto, os mecanismos que explicam como essa sociedade se organiza e como ela se transforma, ela se movimenta. Então, o Marx está nos oferecendo aqui uma percepção de que a mercadoria tem aparência e tem essência. E o entendimento da essência do capitalismo pressupõe um entendimento do duplo caráter da mercadoria. Na aula passada, nós apresentamos aqui o duplo caráter da mercadoria e explicamos aqui como que esse duplo caráter da mercadoria se desdobra também num duplo caráter do trabalho. Uma vez que a mercadoria se origina do trabalho, nós vimos aqui que se a mercadoria tem um duplo caráter, ou uma dupla existência, também o trabalho que a produz tem essa dualidade, ou esse caráter cindido. Todo trabalho humano é, de alguma maneira, um trabalho concreto, ou seja, um trabalho dotado de características específicas, de qualificações particulares, mas todo trabalho é também, na concepção do Marx, algo que é essencialmente igual um ao outro. Ou seja, todo trabalho é também um trabalho abstrato, um trabalho em geral, um trabalho que, quando eu retiro o que o trabalho tem de diferente um do outro, resta a sua essência comum. Um trabalho em geral, um trabalho que produz valores de troca. Essa é a ideia fundamental. Bom, por que isso é chave para o entendimento do conceito do capital? Porque o capital para o Marx não é uma coisa. O capital para o Marx não é um instrumento, uma ferramenta, uma máquina. Na verdade, a máquina pode ser ou não capital. Assim como o dinheiro pode ser ou não capital. Vamos explorar um pouquinho aqui, então, o conceito de capital para o Marx e depois vamos investigar aqui como é que se dá o processo de acumulação desse capital na perspectiva marxiana. Tem um trecho em que o Marx faz uma comparação um tanto provocativa, mas bastante interessante, eu acho que esclarecedora. O Marx afirma o seguinte: um negro
é tão somente um negro. Ou seja, um indivíduo negro, um indivíduo de pele escura, é um indivíduo de pele escura. Em um contexto específico, o negro é um escravo. O que o Marx quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: o indivíduo negro, de origem étnico-racial africana, é apenas um indivíduo negro. Em determinadas circunstâncias históricas, o negro se converte em escravo. O negro não é escravo per se, ele não é escravo por natureza. Ele é escravo quando ele está inserido dentro de um contexto em que o negro funciona como escravo. Ou seja, o negro, no contexto do mundo rural brasileiro do período colonial, é um escravo. Mas ele não é um escravo por sua natureza própria. Ele é um escravo por quê? Porque aquele contexto socioeconômico o converteu em escravo. Presta atenção aqui. Uma máquina de costura não é capital. Uma máquina de costura é uma máquina de costura. Em condições, em circunstâncias específicas, a máquina de costura se converte em capital. Entenderam? Ou seja, a máquina de costura não é capital per se. A existência do capital pressupõe um determinado contexto histórico e socioeconômico. Portanto, não faz sentido falar em capital de uma sociedade tribal na América pré-colombiana. Os clássicos tratam o capital como se fosse ahistórico. O capital do Robinson Crusoe. Robinson Crusoe não tem capital. Ele tem instrumentos de trabalho. O indígena da região amazônica, no Brasil pré-colombiano, não tem capital. Ele pode ter machado, ele pode ter arco e flecha, ele pode ter roupa, ele pode ter um pilão, um cesto, uma rede de pesca. Isso não é capital. Em que circunstâncias a máquina de costura é capital? Vamos tentar responder isso, preste atenção aqui. A máquina de costura de uma senhorinha, que é uma avó dedicada, que usa sua máquina de costura para produzir roupinhas para o seu netinho, não é capital. A máquina de costura numa confecção em São Paulo, no Brás, onde se empregam ali trabalhadores que produzem camisas e calças para vender no comércio, para serem vendidas como calças, eventualmente de grifes famosas, aquela máquina de costura é capital. Qual é a diferença da máquina de costura da vovó e da máquina de costura que está na confecção? Talvez concretamente nenhuma.
Pode ser a mesma máquina de costura, o mesmo modelo de máquina de costura. Eu posso ter a mesma máquina de costura no quarto ou na sala da vovó e ela pode estar dentro de uma confecção. É o contexto que faz com que a máquina de costura seja capital. É um contexto capitalista. É o contexto no qual a máquina de costura está inserida dentro de um circuito, de um processo que tem por objetivo realizar o desiderato, atender à lógica do capital. Afinal, o que é capital? Capital é, antes de tudo, valor. Mas ser valor não é suficiente para definir capital. Capital é valor que está inserido dentro de um processo de valorização. É uma forma de riqueza que está inserido dentro de um contexto em que se objetiva a obtenção de mais riqueza. A gente pode dizer aqui, então, simplificadamente, que capital é valor que se valoriza, ou valor que busca sua valorização. Valor que se valoriza. A máquina de costura da vovó, ela tem por objetivo atender ao carinho, ao desejo de manifestação de amor, de carinho da avó pelo netinho. Isso não é um contexto capitalista. A máquina de costura que está dentro da confecção, ela visa a produção de mercadorias para serem vendidas e realizarem o objetivo da acumulação de mais valor. Valor que se valoriza. A máquina de costura, na fábrica, é o capital em função, vai dizer o Marx, é o capital funcionante. O que é capital em função? É o capital funcionando, é o capital operando a sua mágica de valorização ampliada do valor. O mesmo se dá com o dinheiro. O que é o dinheiro? O dinheiro é um representante aceito, geralmente, da riqueza. É uma forma geral da riqueza. O dinheiro que eu tenho na minha carteira aqui não é capital, é só dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro meu, o meu dinheiro, de um professor assalariado, ele não é capital. Para que eu uso o meu dinheiro? O meu dinheiro, o dinheiro do Zé Eduardo, para que ele serve? Ele serve para que eu consiga realizar a troca da minha força de trabalho, a minha mercadoria, por outras mercadorias. Com o dinheiro, eu troco aula de economia por gasolina para o meu carro. O meu dinheiro é um mero facilitador da troca. É um lubrificante da troca. Por quê? Porque a troca direta ou escambo pressupõe uma dupla coincidência de interesses. Se eu quiser encher meu tanque diretamente com aula de economia, eu preciso de uma dupla coincidência. Eu preciso que o cara tenha aquilo que eu quero, tenha gasolina, e que o cara que tem aquilo que eu quero
está interessado em comprar com a gasolina dele aquilo que eu tenho para vender, que é aula de economia. Vocês vão admitir que é uma situação rara, não é? Eu chegar no posto e falar, o senhor enche meu tanque, por favor, aí o frentista pergunta, o senhor pretende pagar como? Eu falo, eu vou pagar com aula de economia. Aí o frentista fala, o senhor, um momentinho, porque eu não sei se a gente aceita isso. O senhor pode pagar com cartão de crédito, o senhor pode pagar com dinheiro, até cheque, pode pagar com Pix, mas aula de economia eu vou ter que checar aqui com o gerente. Mas é isso que eu faço na prática. Eu encho o tanque do meu carro e troco o combustível por aula de economia. Mas como é que eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer isso tendo um representante aceito por todos como representante da riqueza, que é o dinheiro. Eu troco primeiro minha aula de economia por dinheiro. Depois eu posso trocar esse dinheiro por pacote de dados de internet, por assinatura do Spotify, por gasolina para o meu carro. Não é isso? Presta atenção que esse dinheiro não é capital. Ele é um mero intermediário da troca da mercadoria A pela mercadoria B. No esquema que o Marx propõe, é o MDM'. O M' quer dizer uma outra mercadoria. Aula de economia eu troco por dinheiro, esse dinheiro eu troco por outra mercadoria. Observe que o começo e o fim desse circuito é mercadoria. O meu objetivo ao vender aula de economia é atender as minhas necessidades comprando outras mercadorias. Eu não estou com isso acumulando capital, não estou tendo lucro. Não, eu estou simplesmente sobrevivendo de acordo com o meu padrão de vida de classe média. Esse meu dinheiro não é capital. Bom, quando que o dinheiro é capital? Da mesma forma que a máquina de costura, o dinheiro se converte em capital quando ele está inserido dentro de um circuito que visa a obtenção de um valor maior do que o valor inicial. E quando é que isso acontece? O dinheiro do comerciante é capital. Quem tem uma loja compra mercadorias para vender essas mercadorias por um valor maior do que aquele valor inicial. Na concepção do Marx, o circuito aqui é DMD', é um circuito capitalista. Por quê? Porque é o circuito que sai de dinheiro, D é dinheiro, passa pela mercadoria que visa a obtenção de um outro dinheiro, um D', sendo D' maior do que D. Esse é um circuito de valorização do capital mercantil. Certo? Então, o dinheiro pode ser ou não mercadoria. A ferramenta pode ser ou não mercadoria. É diferente da análise do Adam Smith, por exemplo, em que o machadinho do indígena é capital. O que torna o indígena um capitalista. Qual é a crítica que está fazendo o Marx? É o seguinte, olha, parem de naturalizar o sistema capitalista. O sistema capitalista não é natural. A dinâmica capitalista e a lógica capitalista se inscrevem dentro de um contexto histórico particular. Marx vai dizer, o nosso esforço aqui é para desvendar as leis que explicam o funcionamento desse sistema, como ele se modifica, se transforma e avança e evolui. E por que ele evolui? Aí é outro... Aí a gente entraria no projeto do Marx, é um projeto de entender cientificamente as leis que regem o movimento da história, de certa forma, para tomar as rédeas da história. Certo? Bom, e como é que
como é que o capital realiza o seu desiderato? Como é que o capital valoriza o valor? Para entender isso, a gente precisa olhar para uma mercadoria especial, uma mercadoria muito particular, própria do capitalismo. Que mercadoria é essa? A mercadoria força de trabalho. O capitalismo é um sistema que vem da progressiva mercantilização de todas as esferas de vida. Como eu mencionei aqui para vocês, nós vivemos no mundo das mercadorias, em que o alimento se torna mercadoria, cultura se torna mercadoria, lazer se torna mercadoria. Talvez até a salvação da alma tenha se convertido em mercadoria. Para eu me vestir, para eu estudar, para eu me alimentar, para eu saciar minha sede, eu preciso ter acesso a mercadorias. Eu acordo de manhã, abro a torneira, acendo a luz, eu estou consumindo mercadorias. Escovo meus dentes, estou consumindo mercadorias. A minha vida é uma vida inserida em mercadorias. Um dos feitos mais extraordinários desse sistema teria sido transformar o trabalho em mercadoria. Observe aqui com atenção, presta atenção aqui no que eu vou falar. Não é o trabalhador a mercadoria. Esse é um dos aspectos mais extraordinários do capitalismo. Não é o trabalhador a mercadoria, o trabalhador é livre. Como disse o Adam Smith, essa aqui é uma sociedade de indivíduos livres, livres para buscar o seu próprio interesse. Indivíduos egoístas, mas livres. Portanto, o trabalhador não é comprado nem vendido. Quando que o trabalhador é mercadoria? Num regime escravocrata. No regime escravocrata é o trabalhador que é mercadoria. No capitalismo, o trabalhador é livre. Ele é um comprador e um vendedor. Somos todos compradores e vendedores. Não é esse um aspecto extraordinário do capitalismo? Já mencionou Smith? Hã? A história da humanidade é a história do trabalho debaixo de chicote. O capitalismo fez com que o trabalhador fosse um trabalhador livre. O camarada mora na periferia de São Paulo, pega 3 ônibus para chegar ao trabalho, sai às 5 horas da manhã de uma noite fria, às vezes com chuva, ele não está se sentindo muito bem, mas ele acorda cedo com o despertador, ele pega o ônibus debaixo de chuva, pega um outro ônibus, ou pega o trem da CBTU para trabalhar. Ele faz tudo isso sem ninguém chicoteá-lo. Ele é livre. Porra, mas ele é livre, por que ele não fica dormindo? Ele é livre do ponto de vista jurídico, das relações sociais, ele é livre. O Marx vai dizer, mas num mundo em que tudo é mercadoria, para ele consumir, ele precisa vender. Para ele ter acesso aos meios de subsistência, ele precisa pagar por eles. Como ele paga por eles? Ele paga por eles vendendo a única mercadoria que ele tem. A mercadoria que o coloca como proletário. O define como proletário. Por que ele é proletário? Ele é proletário porque a única coisa que ele tem é sua prole, seus filhos e os seus braços e a sua disposição para o trabalho. Essa é a mercadoria que ele tem. Num mundo de compradores e vendedores, onde o trabalhador é também um comprador e um vendedor, ele não é servo, ele não é escravo, ele é um comprador e um vendedor. Ele vende a mercadoria que ele tem. Qual é a mercadoria que ele tem? A mercadoria que ele tem é força de trabalho. Existe um mercado exclusivo para isso, como tem mercado de peixe, mercado de banana, mercado de soja,
mercado de energia elétrica, tem um mercado que se chama mercado de trabalho, onde se compra e se vende trabalho. Observem que esta é uma especificidade capitalista. Quando Marx diz lá no prefácio do Contribuição à Crítica da Economia Política, que a gente precisa entender o indivíduo num contexto em que a sua vida é determinada por elementos que são externos a ela, observem isso. Por que vocês estão estudando? Por que vocês estão na faculdade? Por que vocês buscam aí fazer parte de outras atividades da Liga de Mercado Financeiro? Por que vocês, às vezes, se esforçam para aprender inglês ou se esforçam agora para fazer curso de ciências dos dados e tal? Ah, professor, porque isso hoje em dia é valorizado no mercado de trabalho. Então, presta atenção aqui. Vocês vão observar que a vida de vocês está sendo governada por uma instituição que não existia. Se preparar para arrumar um emprego não é uma condição natural da vida humana. Aliás, ter emprego não é uma condição natural da vida humana, é uma invenção de 500 anos. É uma invenção de 500 anos, é uma criação própria desse contexto em que nós vivemos. E a sua vida, o sentido da sua vida está sendo guiado, de certa forma, por algo que é próprio do estágio de desenvolvimento histórico em que nós vivemos. É disso que está tratando Marx. Mas voltemos aqui ao trabalhador. O trabalhador vende sua força de trabalho. O camarada arruma um emprego numa fábrica de pneus. Vai trabalhar na Goodyear ou na Pirelli, sei lá. Vai trabalhar numa fábrica de pneus. Michelin. O que ele vai fazer lá? Ele vai cumprir uma jornada de trabalho e vai ajudar a fazer pneus. Ele, claro, não sabe fazer pneus. O Adam Smith já tinha observado isso. O camarada que trabalha na produção de pneus não sabe fazer pneus, mas ele desempenha lá alguma função determinada pela divisão técnica e organizacional do trabalho e ele ajuda a produzir pneus. O que é um pneu? O pneu tem uma dupla existência. O pneu é, assim como o grampeador, que eu apresentei para vocês na aula passada, o pneu é algo útil. As pessoas compram o pneu porque o pneu visa atender a alguma necessidade, a necessidade de rodar num automóvel. Mas o pneu, para a Goodyear, ele não é produzido visando ser algo útil para as pessoas. Ele é produzido visando o seu valor de troca. Porque o pneu, quando ele entra na contabilidade da Goodyear, ou na contabilidade das receitas, das vendas realizadas, ou na contabilidade do estoque da empresa, ele entra como valor. Ele entra como valor de troca. Ele entra como uma forma de riqueza que, de acordo com o funcionamento da Goodyear, permite fazer com que o D se transforme em mercadorias. Mercadorias são máquinas, energia, matéria-prima, força de trabalho, e se converta depois num D maior do que o D original. O pneu está sendo produzido para valorizar o valor. Então presta atenção nessa característica tão particular e tão especial da força de trabalho. A força de trabalho é uma mercadoria, mas é uma mercadoria
que produz as outras mercadorias. Como já havia apresentado Smith, mais especialmente o Ricardo, as mercadorias são, na verdade, formas cristalizadas de trabalho. A essência do pneu é trabalho. Portanto, quando a Goodyear vende pneu, ela está atendendo a minha necessidade, que eu preciso trocar o pneu do carro, tal, mas ela, no fundo, está tentando fechar um circuito no qual eu saio com uma quantidade de dinheiro, eu troco esse dinheiro por mercadorias para obter uma quantidade maior de dinheiro ao fim. E com isso eu estou valorizando o valor. Por que a força de trabalho é uma mercadoria especial? Porque ela cria valor. Na concepção do Marx, só a força de trabalho cria valor. A máquina, o capital, na forma de máquina, que o Marx vai chamar de capital constante, transfere valor para o pneu. A máquina tem um período estimado de vida. Contabilmente, isso entra no custo da empresa como depreciação. Então, ao longo de um tempo, o valor do capital que está na forma de máquina transfere valor para cada unidade produzida, e isso é lançado na depreciação. Por isso é capital constante. O Marx diz o seguinte, bom, essa parcela do capital no processo de produção não cria riqueza, transfere valor. Por quê? Porque a máquina também é trabalho morto. Trabalho morto no sentido de que é um trabalho realizado antes. Esse trabalho vai sendo transferido para as unidades produtivas na forma de um valor, que ao longo da depreciação da vida útil da máquina se esgota. Já a força de trabalho, na concepção do Marx, é o trabalho variável, ou trabalho vivo, em oposição ao trabalho morto. O trabalho vivo é a parcela do capital dentro da fábrica que corresponde ao valor do trabalho. E qual que é a mágica associada ao trabalho vivo ou ao capital variável? É o fato de que ele produz um valor a mais. Na concepção do Marx, o capitalista só compra trabalho na medida em que esse trabalho permite a ele produzir um valor maior do que aquele que o trabalho custa. Qual é o preço da força de trabalho para o capitalista? O preço da força de trabalho é o salário. Certo? O salário é o preço da força de trabalho. O salário é o preço da mercadoria que o trabalhador, o proletário, vende. Por que o capitalista compra força de trabalho? O Marx vai dizer só pode ser por uma razão, porque o trabalho, quando ele é utilizado no processo de produção, ele produz um valor maior do que aquele que o trabalhador recebe na forma de salário. Presta atenção aqui, nós estamos falando da mais-valia. O que é a mais-valia, portanto? A mais-valia é uma parte do valor que o trabalho cria e que não volta para o trabalhador, que ele não recebe. E não é porque ele está sendo enganado. Gente, presta atenção aqui, o Marx não está falando que o capitalista está roubando o trabalhador.
Não é isso. O capitalista está pagando para o trabalhador exatamente aquilo que a força de trabalho vale, o preço da força de trabalho, o salário. Um aspecto importante da obra do Marx é isso, ele diz o seguinte, olha, o segredo do capitalismo não está na esfera da circulação, não está na esfera das trocas, onde, em geral, se concentra a análise da economia burguesa, é uma crítica que ele faz. Ele vai dizer o seguinte, os economistas ficam olhando para as trocas. Os economistas ficam olhando para a esfera da circulação. A esfera da circulação é o espaço onde há troca de equivalentes. O trabalhador vende a força de trabalho, assina um contrato, ele é livre, ele assina um contrato, fala, eu vou trabalhar das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, eu aceito com intervalo para o almoço, tal, 5 dias por semana, tem direito a férias, tem direito a 13º, tem não sei o quê, e vou receber tanto. Ponto. Não é aí que está a exploração. Porque, na verdade, se o capitalista está cumprindo aquilo, você pergunta para o trabalhador, você é um cara explorado? Não, pelo contrário, o meu patrão é ótimo, ele cumpre toda a legislação trabalhista, paga hora extra, ele cumpre tudo combinado. Então, perfeito, não tem exploração aí. Não tem. Se ele está recebendo o salário dele de acordo com o contratado, ele está, na verdade, vendendo a força de trabalho dele pelo preço da força de trabalho. Bom, então, cadê a exploração de uma classe sobre a outra? Aí é que está, né? Eu só consigo enxergar a exploração de uma classe pela outra se eu observar que a mercadoria tem um duplo caráter. Ou seja, quando o cara está produzindo pneu, ele não está só produzindo pneu, ele está produzindo valores de troca. Vamos ficar por aqui, eu volto na próxima aula para explicar como é que se amplia a mais-valia. Muito obrigado.